Nestes tempos em que os automóveis andam cada vez mais luxuosos, você já deve ter se perguntado: quanto custa o carro mais caro do mundo? Pensando nisso, elaboramos uma lista com os 10 carros mais valiosos do planeta. São muitos e muitos milhões de reais reunidos em uma lista só. 10º, Ferrari Sergio Pininfarina. Preço, US$ 3 milhões, 11,3 milhões de reais. Provavelmente um dos carros mais belos da lista, a Ferrari Sergio Pininfarina custa modestos US$ 3 milhões, 11,3 milhões de reais. Isso porque ele teve somente 6 unidades produzidas em 2015, vendidas para clientes escolhidos a dedo pela empresa. Baseada na 458 Italia, a Ferrari Sergio tem 570 CV, graças ao motor 4.5 V8. 9º, Aston Martin Valkyrie. Preço, 3,2 milhões de dólares, 12 milhões de reais. O novo hipercarro híbrido da Aston Martin ainda nem foi lançado, mas já está esgotado. Embora ainda não tenha preço oficial, estimativas sugerem que a cifra vai variar entre 2,6 milhões de dólares e 3,9 milhões de dólares, 9,8 milhões de reais e 14,7 milhões de reais. Só que 3,2 milhões de dólares, 12 milhões de reais, parece ser o número mágico. De qualquer forma, esta máquina é impressionante. Seu motor 6.5 V12 feito pela EcoSWAT produz 1.176 CV e 91,7 kgfm de torque, o que significa que sua velocidade máxima vai superar os 320 km por hora. A fabricante produzirá somente 150 unidades do Valkyrie, e mais 25 unidades da versão AMR em um segundo momento. 8º, Bugatti Chiron Sport. Preço, 3,26 milhões de dólares, 12,3 milhões de reais, por 3,26 milhões de dólares, 12,3 milhões de reais. O Bugatti Chiron Sport tem um preço impressionante, embora abaixo da nova versão apresentada em Genebra. Revelado no Salão de Genebra do ano passado, o Chiron Sport é mecanicamente idêntico ao Chiron normal, usando o mesmo motor W16 quadriturbo que produz 1.500 CV, mas é 18 kg mais leve graças ao uso de fibra de carbono, e também é mais rígido. Enquanto o Chiron normal impressiona nas retas, o Chiron Sport aproveita a redução de peso e a melhora na dinâmica para ser o modelo mais indicado para as pistas. 7º, Bugatti Veyron Vivery Bimansory. Preço, 3,4 milhões de dólares, 12,8 milhões de reais. Este Veyron tem uma diferença para os outros carros da Bugatti na lista: não foi feito pela fabricante. O Veyron Vivery é uma edição limitada que passou por uma preparação da Mansory. Ainda assim, é ridículo e tem preço estimado em 3,4 milhões de dólares, 12,8 milhões de reais, o que o coloca na lista dos carros mais caros da história. A preparadora fez apenas 2 unidades, cada uma abusando do acabamento de fibra de carbono no exterior, couro preto e branco na cabine e o motor W16 de 1.215 CV sob o capô. A velocidade máxima é de absurdos 408 km por hora. 6º, W Motors Lycan Hypersport. Preço, 3,4 milhões de dólares, 12,8 milhões de reais. A W Motors, fabricante localizada em Dubai, surpreendeu o mundo com o lançamento do Lycan Hypersport em 2013. Feito justamente para os magnatas do petróleo do Oriente Médio, o esportivo tem faróis de LED com 420 diamantes de 15 quilates incrustados e um display holográfico no console central. Assim, não é nenhuma surpresa de que tenha sido o terceiro carro mais caro do mundo quando foi revelado. Com o tempo, caiu para a 6ª posição, mas ainda é impressionante. Seu motor é o 3.7 biturbo de 6 cilindros, que produz 790 CV e 97,9 kg. 5º, Lamborghini Veneno. Preço, 4,5 milhões de dólares, 17 milhões de reais. A Lamborghini também fez um modelo extravagante único, o Veneno. Teve apenas 14 unidades produzidas entre 2014 e 2015, cada uma custando cerca de 4,5 milhões de dólares, dependendo de como era equipado. Estava disponível nas versões conversível e coupé, e usava uma versão mais potente do motor 6.5 V12 do Aventador, agora gerando 750 CV e 62,1 kgfm. Chegava até 96 km por hora em 2,9 segundos.
Até hoje foi o Lamborghini mais caro já vendido. Quarto, Koenigsegg CCXR Trevita. Preço, 4,8 milhões de dólares, 18,1 milhões de reais. Conhecida por seus carros extremos, a Koenigsegg participou de Genebra com seu carro mais barato, o Jesco. Só que ela também foi para o outro extremo com o CCXR Trevita, que custa 4,8 milhões de dólares, 18,1 milhões de reais. Para se ter uma ideia, ele tem acabamento exterior feito de fibra de carbono e diamantes, além do motor 4.8 V8 biturbo de 1018 CV e 110 kgfm de torque. Foram feitas apenas 3 unidades, que serviam de adeus para o CCX. Terceiro, Mercedes-Maybach Zeleiro. Preço, 8 milhões de dólares, 30,2 milhões de reais. Como muitos outros antes dele, o Mercedes-Benz Maybach Zeleiro é um modelo único. Feito sob encomenda da FUDA, subsidiária alemã da Goodyear, o Zeleiro estreou em 2004 para testar os novos pneus da fabricante. A Mercedes montou o carro com base em um Maybach e deu-lhe o motor V12 biturbo de 693 CV e 104 kgfm. A velocidade máxima é de 380 km por hora e, ajustando pela inflação, o Zeleiro custaria mais de 10 milhões de dólares, 37,8 milhões de reais. Segundo Rolls-Royce Sweptil. Preço, 12,8 milhões de dólares, 48,3 milhões de reais. Ok, tecnicamente o Rolls-Royce Sweptil conquistou o título de carro mais caro do mundo em 2017. O problema é que a fabricante nunca confirmou seu preço, por isso o próximo modelo da lista acabou na liderança. Mas, custando estimados 12,8 milhões de dólares, 48,3 milhões de reais, o Sweptil consegue superar o Mercedes-Benz Maybach Zeleiro em quase 5 milhões de dólares, 18,9 milhões de reais. O Rolls-Royce Sweptil levou mais de 4 anos para ser desenvolvido antes de fazer sua estreia no concurso de Elegance à Vila d'Este de 2017. Primeiro Bugatti La Voiture Noire. Preço, 18,7 milhões de dólares, 70,6 milhões de reais, custando 12,5 milhões de dólares, 47,2 milhões de reais, que sobem para 18,7 milhões de dólares, 70,6 milhões de reais. Ao contar as taxas e demais custos, o Bugatti La Voiture Noire é oficialmente o carro mais caro já produzido. E com bons motivos. A interpretação moderna do Type 57 SC Atlantique de Jean Bugatti terá apenas uma unidade produzida, e já foi vendida. Seu motor é o 8.0 W16 igual ao do Chiron, produzindo 1498 CV e 163,1 kgfm. Ele tem 6 saídas de escapamento, novas rodas bem radicais, uma frente agressiva e o nome da marca na traseira totalmente iluminado. Haja extravagância. Muito obrigado pela companhia. Inscreva-se no canal. Deixe seu joinha. E até o próximo vídeo. Hold up.